Olá, seja bem-vindo mais uma vez em nosso estudo, aonde nós estamos aqui trazendo conhecimento sobre a Palavra de Deus e aquilo que ela traz de revelação para as nossas vidas. Seja muito bem-vindo, para mim é um prazer ter você aqui conosco. Venha conhecer um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Hoje o nosso estudo em específico está baseado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, que vai falar sobre a morte. Mas o que seria essa morte? Vamos para o texto? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nem tocareis e nem comereis, porque certamente no dia que dela comerdes, morrerá. Vocês podem perceber que neste texto Deus está falando para Adão sobre uma possível morte. É isso que nós queremos aqui distinguir ou trazer à alusão o que Deus está falando, ou o que seria esta morte em específico. Porque existe algumas visões de algumas pessoas, estas pessoas são elas aniquilacionistas, que elas dizem que essa morte aqui, ela se tratava do cessar da inteligência e da consciência, o que é uma visão distorcida perante a alusão à palavra de Deus. Mas vamos lá para que nós possamos distinguir esta morte aqui. Bom, para começar, os aniquilacionistas, eles têm uma certa dificuldade em eles compreender esta morte aqui, porque eles criam que a morte aqui a qual Deus estava retratando era sobre a aniquilação da consciência e da inteligência. Mas não é isso que a palavra de Deus queria dizer. Simplesmente aqui Deus estava trazendo consequências pela desobediência do homem para com o Criador. E Deus aqui estava dizendo que esta morte em específico seria aquela chamada a primeira morte, ou seja, a morte pelo pecado, quando o pecado entrou. E, consequentemente, futuramente, viria a morte física. E aí sim seria a morte pela aniquilação, tanto da consciência como da inteligência. Mas para não ficar apenas aqui em minhas palavras, vamos buscar aqui uns outros textos bíblicos para que ele possa reforçar aqui esse estudo de hoje. Em Lucas 15, 24, vai nos dizer assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, aqui nós estamos naquela parábola do filho pródigo, aonde vai nos declarar que este filho, ele saiu da casa do pai, ele foi curtir tudo que ele tinha por um mundo afora, e lá, quando ele se perdeu, retornou para a casa do pai. Mais interessante aqui, que quando ele deixa a casa do pai, ou ele separa-se do pai, nessa parábola que Cristo estava dizendo, quer dizer que teve uma separação entre ele e o pai. E quando ele retorna de volta à casa do pai, quando ele chega, o interessante, porque na parábola, Cristo vai declarar que este filho estava morto e ele reviveu. Ou seja, é isso que Deus estava dizendo lá em Gênesis, lá no começo, quando Deus diz que se o homem ou se Adão comesse deste fruto, ele certamente iria morrer. Ou seja, era uma morte espiritual que iria trazer separação entre Deus e o homem. Ou seja,
O pecado iria entrar na vida do homem e o pecado queria trazer essa divisão entre Deus e o homem. Era isso que está trazendo ali a alusão do texto de Gênesis a qual nós lemos. E não apenas a aniquilação da consciência e da inteligência, muitos pregam, baseados-se neste texto. Mas vamos pegar um outro texto, Efésios capítulo 2, versículo 1, vai nos declarar assim: e vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e pecados. Ou seja, nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. O pecado em si, ele nos separa de Deus. Ou seja, havia uma separação entre o homem e Deus. Esta morte que Deus estava falando ali para Adão, o que muitos não conseguem compreender a alusão da palavra, é que era essa morte que ela viria através do pecado pela desobediência do homem, e ela iria trazer uma separação entre o homem e Deus. E não aquela morte que iria aniquilar a inteligência e a consciência, como muitos dizem. Não é isso ali que a palavra estava querendo ensinar. Agora, meus amados, posteriormente, quando o homem pecou, que o pecado entrou na vida do homem, que trouxe a morte espiritual, posteriormente, aí entrou a morte física, que é essa que vai aniquilar a consciência e a inteligência do homem, enquanto aqui na terra, enquanto aqui neste plano terrestre debaixo do sol, neste plano aonde nós vivemos. Aí sim, quando entrou a morte física, devido a primeiro ter vindo a morte espiritual, aí sim veio a morte física que fez a separação entre a alma e o corpo. Como nós podemos ver Lucas capítulo 12, verso 4 e verso 5, que está escrito assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Amém? Então, meus amados, Cristo está ali ensinando para aquela multidão, falando sobre coisas do alto, coisas espirituais. E entre essas, Jesus estava ali animando o povo, dizendo: olha, mesmo se perseguirem vocês, e mesmo se chegarem ao ponto de tirar as suas vidas, vocês não temam aqueles que possam ferir o seu corpo. Vocês não temam aqueles que possam machucar este corpo físico, mas vocês temam principalmente aquele que pode fazer tanto no corpo físico e como no corpo espiritual. Aquele que pode dividir, separar o seu corpo da sua alma, porque os que matam o corpo, eles não têm poder de fazer nada contra a sua alma, mas temei aquele que pode tanto matar o corpo como a alma, ou até lançar a alma no inferno. A este temei, ou seja, temei ao Deus dos céus, ao Criador dos céus e da terra, porque tudo ele pode e tudo está sob o controle de suas mãos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse estudo de hoje. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ser agraciados na presença do Senhor nosso Deus, que Ele possa te abençoar, te livrar, fazendo com que você prospere em seus caminhos, em seus planos, em seus projetos, mas que principalmente que a vontade de Deus venha ser fiel e justa na sua vida. Este é o meu desejo para a sua alma, para o seu coração. Se você puder, deixe aí o seu like, compartilhe este ensino e nos siga aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.